Olá pessoal, tudo bem? Continuando aqui a disciplina de Administração de Informática, agora eu quero falar para vocês sobre alinhamento estratégico entre negócio e TI. De fato, desde o início, desde a primeira aula da nossa disciplina, a gente vem falando sobre esse tema. Essa disciplina poderia ser tratada apenas com esse assunto. É um assunto que é bastante extenso, bastante importante. Lembrando para vocês que o alinhamento estratégico entre organização e TI busca identificar qual é o objetivo, qual é a meta de negócio, quais são as estratégias que estão sendo adotadas pela organização, que nós acabamos de ver na unidade passada, que deve ser encarada como um sistema, com a TI. Que invariavelmente o que a gente encontra no mercado, na nossa comunidade, é um distanciamento. Ou seja, a organização tem certos objetivos organizacionais e a ETI tem outros objetivos. Está alinhada com outras demandas. Então, isso acaba acontecendo por vários motivos, como falta de recursos, como falta de atenção aos processos, como falta de uh, percepção dos envolvidos da importância desses processos. E as consequências são inúmeras e são sempre ruins, ou seja, que a gente consegue identificar que quando não há esse alinhamento, a gente consegue identificar que normalmente a TI acaba sendo aquela que vai prejudicar a organização como um todo, vai prejudicar o andamento. Então eu costumo dizer que a TI ela pode ser tanto a locomotiva que ele vai levar a uma organização para o sucesso, para alcançar inovação, para alcançar competitividade dentro dos negócios, como também pode ser aquela que vai levar ao fracasso de uma organização. Se ela for uma TI que vai burocratizar os processos, uma TI que vai estar atrasada, for lenta, se o sistema de software não estiverem alinhados com as metas, com os objetivos atuais da empresa. Então, é importante também identificar que isso não é permanente. Né? Esse alinhamento deve ser buscado de forma permanente, melhor dizendo. Ou seja, a gente precisa entender que a dinâmica do mercado, que a dinâmica da tecnologia, das próprias regulações e leis onde as quais as organizações estão inseridas, fazem com que haja uma necessidade de buscar esse realinhamento com o passar do tempo. A gente vai ver aqui algumas técnicas que falam sobre esse alinhamento. Então, por exemplo, vale a pena identificar certos momentos qual é a parte forte da empresa. A partir do momento da identificação dessa parte forte da empresa, assim identificar qual é a parte fraca e aí buscar fazer um alinhamento daquilo que está fraco em direção àquilo que está forte. Então, nós vamos nessa aula aqui, esse assunto vai ser dividido em duas aulas. Nessa primeira aula aqui, a gente vai fazer a visão geral desse assunto. E depois a gente vai falar sobre os níveis de desempenho de Runlen-Brasch, que é uma das abordagens para se buscar esse tipo de alinhamento. Então, antes da gente prosseguir, vamos detalhar aqui um pouco o que a gente falou sobre naquela aula sobre organizações como sistemas. Né? As empresas tradicionalmente são divididas nesses três níveis: o nível estratégico, o nível tático e o nível operacional. Então, no nível estratégico, nós temos lá a diretoria, a presidência de uma empresa. No caso do governo, uma secretaria é a Secretaria de Estado lá de governo. No nível tático, nós vamos ter os gerentes, aqueles que vão implementar, fazer e implementar o planejamento tático da empresa. E o nível operacional, que são as folhas dessa árvore, né? Se a gente encontrar, chegar que a raiz está lá no topo, lá na presidência. Então nós temos aqui as decisões operacionais sendo executadas. Essa, essa charge, né, esse cartoon, é um cartoon que acompanha nossas aulas, né? Ou seja, o CIO, que é aquele termo que a gente usa como designação em inglês para o diretor de TI, ele colocou lá na placa na sala dele: sair para almoçar, procure ajuda no Google. Hoje em dia, em termos de pandemia, né, no momento que a gente está gravando esse vídeo, aqui em 2020, a gente está enfrentando a pandemia da Covid-19, então isso provavelmente vai estar lá como uma resposta automática no WhatsApp do CIO, né?
hoje em dia. É, isso aí está querendo dizer para vocês o seguinte, ó, que muito do que é feito em TI hoje é commodity. O que significa? É um produto ou um serviço comum que é oferecido no mercado. Várias empresas podem ser fornecedoras desses produtos ou serviços. Então, o CIO ele tem que estar preocupado, principalmente com a visão estratégica de como utilizar a TI. Nós saímos daquele cenário que existia no século XX, que o computador era uma preciosidade. Havia poucos computadores no mundo, e aí, basicamente, tudo que um computador fizesse já era um benefício para uma organização. Agora não, os computadores existem a profusão. O que a gente precisa é dotar esses computadores de inteligência, né? Utilizar sistemas, equipar esses computadores, conectar esses computadores de tal forma que a gente consiga fornecer aquilo que está sendo necessário para uma empresa. Então, há 3 questões polêmicas. Aqui a gente está começando essa aula com esse site efagundes.com. E ele provoca, esse autor ele provoca aqui que 3 questões polêmicas envolvem TI e negócio. A TI ela muda realmente os conceitos básicos da estratégia de gestão. Então, muitas vezes a gente lendo um jornal, lendo uma revista não técnica de visão geral, as pessoas expressam às vezes opiniões que porque a TI ela é responsável por mudar a essência das organizações. Será que isso é verdade? A TI gera efetivamente novos benefícios e vantagens competitivas para as empresas? Terceira questão, a disseminação da tecnologia não transforma a TIC como uma commodity e desta forma reduzindo a sua importância relativa, como mencionei no slide anterior. Então, como quase tudo nessa área de gestão em TI, a resposta para essas perguntas é depende. Tá? Não existe uma resposta clara e taxativa sobre isso, mas vamos comentar um pouco sobre cada uma dessas questões nesse slide de seguida aqui. A TI muda realmente os conceitos básicos da estratégia de gestão? A gente tem que entender que tecnologia e negócios são de naturezas diferentes. Tá? Enquanto a tecnologia avança rapidamente, as práticas de negócio evoluem de forma mais lenta e são mais estáveis. Porque os negócios eles vão evoluir em função de novas descobertas que vão acontecendo, que novas estratégias de mercado, de novas legislações. Isso não avança na mesma velocidade que avança a TI, embora nesse século XX esteja avançando em velocidade bem mais alta. As empresas que valorizam demais a tecnologia e ignoram, né, os aspectos de negócio tendem ao fracasso, né, tendem ao insucesso. Por quê? Porque vai ser uma empresa que vai estar sempre buscando tecnologias novas, mas não vai estar pensando no seu core business principal. Os aspectos principais devem ser sempre o seu core business. E enxergar a TI como um elemento para alavancar a venda, a produção, o controle desses seus processos. A combinação, então, de estratégias de tecnologia e de negócios dentro de um mapa unificado de ações é que irá produzir resultados positivos. Então, um dos grandes objetivos e preocupações de um gestor, de um executivo na área de TI, é buscar criar um ambiente de confiança e colaboração para facilitar a interação entre as áreas. É muito comum, vocês que devem fazer estágio ou já estão no mercado de trabalho profissionalmente, é muito comum ver situações em que alguém culpa a área de TI sobre alguma coisa, a área de TI culpa a área do cliente de outra coisa, e fica sempre nesse bang-bang, né? Sempre nessa discussão sobre quem tem razão, quem está certo, quem está errado, etc. Isso reflete um reflexo claro de que não existe um alinhamento bom entre TI e negócios. Por quê? Porque a TI não está reconhecendo muitas vezes quais são as necessidades dos processos de negócio, e os negócios não entendem que muitas vezes aquele não que ele recebe da TI, aquela resposta que está sendo recebida pela demora ou priorização não adequada daquele processo que está sendo solicitado, é porque a TI existe para atender a organização como um todo, e existem outros processos mais prioritários. Como tudo, né, numa empresa,
nós precisamos fortemente de apoio do alto escalão. Isso significa que a diretoria, né, a presidência, né, a alta gestão da empresa, ela tem que apoiar as iniciativas. Qualquer iniciativa de gestão para ter sucesso precisa desse convencimento. E esta busca de criar um ambiente de confiança e colaboração, eu queria destacar para vocês que ainda não é restrito apenas à organização em si, mas também na relação entre a organização e seus fornecedores. Então coloquem como fornecedores aí provedores de internet, provedores de software, fábricas de software, provedores de solução de hardware, de conectividade. Então essa relação de confiança e colaboração ela é essencial para tudo na vida da gente. Na questão de negócios é fundamental também do ponto de vista de lucro, no final das contas. A segunda pergunta: a TI gera efetivamente novos benefícios e vantagens competitivas? Como é que eu posso medir o retorno de investimento das iniciativas de TI? Então, normalmente os gestores têm dificuldade em fazer esse tipo de mensuração. Por quê? Porque é complexo. Não é uma conta fácil de se fazer. Ou seja, para cada real que eu invisto dentro do setor de TI, quanto que eu vou obter de retorno para a organização como um todo? Você, por exemplo, quando você fez o último upgrade de internet na sua casa, você trocou de provedor ou trocou de plano de provedor de internet, você consegue mensurar qual foi o benefício que você obteve? Dificilmente você vai ter. Obviamente, quando a gente está falando de internet em casa, a gente está falando de questões que não são apenas de benefício financeiro, né? Também tem a questão de entretenimento, lazer, etc. Mas vamos imaginar um pequeno escritório de contabilidade. Troca um provedor de internet, uma internet mais estável, mais rápida, etc. Como é que esse escritório vai medir o retorno de investimento dele? Então ele teria que medir, por exemplo, sobre a capacidade de fazer mais processos, para executar mais rapidamente a tarefa. Mas como é que eu vou medir isso? Então, essas são questões, imaginem numa grande organização. Como é que a gente vai medir esses elementos? É possível medir, sim. É possível definir alguns indicadores para esses elementos, mas não é uma tarefa fácil e precisa ter bases históricas. Né? Preciso iniciar em algum momento, como qualquer processo de medição, iniciar de alguma maneira, definir um conjunto de indicadores, começar algum tipo de medição, para aí sim conseguir obter, de alguma maneira, o cômputo do que seria o retorno de investimento. A TI ela não tem que ser encarada como um ativo organizacional, e sim como um direcionador e capacitador de iniciativas estratégicas da empresa. Ou seja, um novo produto ou serviço da empresa, sempre o CIO da empresa tem que estar lá, sendo ouvido. Por quê? Porque toda essa estratégia de negócio tem que ser pensada de como é que a TI vai existir para apoiar. Né? Eventualmente, é pensada toda uma estratégia de lançamento de um produto e a TI é a última a ser ouvida. Isso acaba gerando impactos que podem, inclusive, inviabilizar o negócio como um todo. Os gerentes de TI são frequentemente acusados de não entenderem o negócio, tá? E não buscarem alinhamento estratégico. Então, isso aí é uma questão tanto de qualificação técnica, né, de a pessoa não ter essa qualificação, não ter esse entendimento, mas também muitas vezes é de uma sobrecarga de trabalho tão grande que o gestor de TI enfrenta, que ele acaba aí não conseguindo ter tempo para respirar, para colocar o pescoço fora da água e enxergar com mais clareza de onde ele está naquele processo de negócio. A gente está voltando aqui nesse último ponto, muitas vezes a alta direção da empresa não se envolve nas principais questões de tecnologia, deixando aos profissionais a responsabilidade de tomada de decisão sobre temas críticos da empresa. Então, qual fornecedor de hardware que eu vou utilizar? Qual o produto de software? Isso são decisões estratégicas. Isso depende da alta direção. Essa alta direção tem que ser corresponsável nesse processo de decisão. O gestor de TI, muitas vezes, ele pode eventualmente ter uma opinião sobre esse processo, deve ter, mas ele tem que ser um elemento que consiga explicar para os seus superiores sobre as vantagens e desvantagens de todos os caminhos que possam surgir dali para frente dentro da empresa. E terceira questão é que a disseminação, né, o fato de nós termos computadores
hardware, software, hoje disponíveis de forma abundante, seja um commodity, acabam não reduzindo sua importância relativa. Então a gente tem que enxergar o seguinte, pessoal: se a área de tecnologia é reativa às solicitações das áreas de negócios, isto é, ela está lá desempenhando, esperando vir demandas, ela sempre a gente vai ter uma impressão que a TI é commodity. Por quê? Porque a área de negócios, as pessoas têm tecnologia, né? As pessoas têm acesso à tecnologia hoje em dia, na sua casa, em outras empresas, em outros escritórios. Então muitas vezes eles vão chegar: olha, lá no concorrente eles estão utilizando tal solução, vamos começar usar a mesma solução aqui dentro. Por que não isso? Por que não fazer isso? Então, se a TI ela não está com um papel à frente na tomada de decisão, na proposição de novas soluções, e simplesmente ela está executando sempre o seu dia a dia de trabalho e tem uma postura reativa com relação a essas demandas, a gente vai ter dificuldade em enxergar a TI como um elemento estratégico. A gente tem que entender, na realidade, que a TI ela tem que atuar como uma entidade transformadora dentro da empresa, de tal maneira que a gente consiga pensar de forma proativa sobre quais novos produtos e serviços a gente pode incorporar no dia a dia da empresa e como que eles vão impactar diretamente nos objetivos gerais da empresa como um todo. Então, em síntese, o desafio das áreas de TI é demonstrar a capacidade que nós temos em nos tornarmos um agente de transformação dentro das organizações e participar decisivamente, né, do processo de tomada de decisão, ou seja, ter uma participação direta, deixando de ser apenas um papel de suporte para as empresas. Em outras palavras, a gente costuma dizer que a TI deixe de ser apenas um solucionador de problemas e se torne um provedor de soluções para as empresas. Mais do que um jogo de palavras, solucionador de problemas versus provedor de soluções, essas palavras, essas expressões têm um significado muito forte, diferente. Então, um solucionador de problemas é aquele camarada que eu vou lá, bato na porta e busco uma solução para o meu problema, para o incidente que aconteceu, para um software que não atende a minha demanda, para uma senha de uma rede Wi-Fi, ou uma rede Wi-Fi que não comporta a quantidade de usuários. Se eu sou um provedor de soluções, eu estou enxergando o meu serviço como um conjunto de soluções que eu tenho que descrever dentro da minha empresa, o que eu espero daquele serviço, como é que eu vou oferecer, qual o nível de qualidade eu vou oferecer para os meus clientes finais daquele serviço, qual vai ser o nível de satisfação que eu espero, que tipo de relação eu vou ter com os meus fornecedores para que eu possa fornecer aquele serviço de maneira adequada. Então, por exemplo, internet. Por vezes a gente pensa de uma maneira muito simples: fornecer internet é fornecer internet. Contrata uma certa velocidade que vai atender todas as demandas, etc. Só que a gente tem que entender que existem diferentes demandas de internet dentro de uma empresa. Tem uma demanda, por exemplo, para videoconferência, tem uma outra demanda para acesso a arquivos, tem outra demanda para acesso de e-mail, aplicações mais simples. São diferentes. Esse serviço de internet, na verdade, ele é fragmentado em um conjunto de outros subserviços que também precisam ser estudados, também precisam ser equacionados. A gente precisa entender a importância desses serviços para o negócio como um todo que está sendo oferecido para a minha organização. Então aqui eu relacionei um conjunto de desafios que a gente encontra na literatura sobre a gestão de TI. Primeiro, como alinhar TI com os negócios da empresa. Esse é basicamente o objetivo dessa unidade que nós estudamos aqui. Como fazer, como elaborar o planejamento estratégico de TI. Como conciliar as diferenças entre os setores de desenvolvimento de software e de suporte, o chamado DevOps, né? Como e quando implantar os grandes sistemas corporativos, a terceirização, se eu devo fazer, o que terceirizar, o que fazer internamente, o que eu devo migrar para a nuvem, quando, quais indicadores para medir o desempenho de TI, qual o retorno de investimentos de TI, como selecionar fornecedores, quais as diferenças entre os setores público e privado.
Algumas dessas questões a gente vai discutir durante essa disciplina, né? Ou seja, o objetivo nosso é falar sobre essas questões, tratar como é que esses assuntos são. Não existem respostas simples para todas essas perguntas. Cada uma delas poderia constituir um grande assunto dentro da disciplina, mas de alguma maneira nosso objetivo é tratar de cada uma dessas questões aqui nessas nossas aulas. Então agora vamos falar sobre o alinhamento entre negócio de TI, que é basicamente uma ferramenta de gestão para que a gente possa mitigar frustrações decorrentes do mau uso dos investimentos em TI e, consequentemente, obter vantagens competitivas para a organização como um todo. A gente está buscando aqui uma coesão entre a TI e as áreas de funcionais e de negócios, buscando reduzir custos, geração de receitas, melhorar a capacidade de atingir os objetivos da organização. O alinhamento, como eu falei ainda há pouco, não deve ser estático e precisa ser atualizado constantemente em função de novas metas de negócio, em função de novos contextos estruturais, como por exemplo a nossa pandemia que a gente está enfrentando hoje em dia, em função da evolução tecnológica, okay? Em função dos concorrentes que estão no mercado. Todos esses elementos podem influenciar, né, nessa necessidade de um realinhamento. Vamos fazer uma pausa aqui nessa apresentação e vamos refletir sobre esse ponto aqui. Quantas vezes a gente ouve um gestor de TI falando que fez uma grande informatização dentro da empresa, né, que fez grandes investimentos de TI. E quando você vai lá observar em detalhes aquela notícia, aquela propaganda, aquele post nas redes sociais, você viu que aquilo se resumiu à compra de um punhado de computadores. Isso é relativamente comum na área do governo. Muitas vezes a gente vai ouvir gestor falando, não, nós informatizamos, né? Nós digitalizamos todo um setor da empresa. O que o camarada fez? Comprou computadores. Essencialmente não havia computadores para todos os usuários, ou os computadores estavam velhos, sucateados, daí foram comprados novos computadores e foram colocados para usar. Será que isso é efetivamente digitalizar processos? Será que isso efetivamente é investir na informatização de um negócio? Não, claramente não é. Porque se basta a compra de computadores com software básico, etc., isso vai ter alguma valia, as pessoas vão provavelmente ficar um pouco mais satisfeitas, porque os computadores são mais novos, são mais rápidos. Mas qual é o software que está rodando nesse computador? Nós temos um software adequado? Esse software ele consegue contribuir para o desempenho profissional da empresa? Como é que é a questão de conectividade? Nós temos esses computadores novos colocados, a gente fez algum exercício sobre o impacto desses computadores na nossa rede corporativa? Então todas essas questões são questões fundamentais desse nosso pensamento. Então agora eu estou trazendo para vocês um trecho que eu peguei lá da Computer World, né? Um pouco antigo lá, confesso, lá de 2008, né? Mas eu acho que é bem interessante para a gente refletir sobre esse papel da gestão de TI. Então esse autor aqui, esse Mark McDonald, né, da área da Gartner, né, que era vice-presidente da Gartner, né, para a América, ele disse que existem dois tipos principais de CIOs. A diferença é possível descobrir quando eles se apresentam. O primeiro deles, ele chega e começa a falar no orçamento, no número de funcionários, qual é o fornecedor, que eles são os usuários, quais são os fornecedores de software, né? Essencialmente vai olhando para as atividades e vai dizer como é que acontece o operacional dentro da empresa. O outro tipo de CIO é que se apresenta logo dizendo, olha, nós aumentamos no último ano o fluxo de caixa em 30%. Então, as credenciais de um camarada desse segundo tipo aqui, elas estão alinhadas aos objetivos estruturais da empresa. Não tanto à finalidade própria da TI, mas sim enxergando como é que a empresa como um todo precisa trabalhar. Então, se a TI estiver cada vez mais envolvida com os negócios, essa força é uma força grande, porque a gente tem a sinergia das duas áreas, né? Porque vai estar próximo de quem gera dinheiro, né? Ou seja, a gente vai ter orçamento para TI
No sentido de que a gente vai estar trazendo economia e trazendo recursos para a empresa. O negócio vai financiar a TI se ela criar resultados. Que é uma grande queixa que você vai encontrar no dia a dia das empresas. É o gestor de TI falando: olha, eu não tenho recurso, não tenho dinheiro para modernizar o meu parque, não tenho dinheiro para comprar equipamentos, não tenho dinheiro para contratar um software para ser implantado. Então, na verdade, isso é porque provavelmente esse alinhamento não existe, né? E a gente não está conseguindo fortalecer a imagem da TI para a organização como um todo. Vamos voltar agora um pouquinho, falar daquela questão de administração de empresas. Já falei um pouco na aula passada, mas só relembrando para vocês. A teoria clássica ou científica da administração surgiu no início do século XX, com o objetivo principal de a gente ter uma racionalização dos recursos disponíveis. Então, por exemplo, quando a gente utiliza um computador, onde a gente tem uma mesa de trabalho hoje em dia, com uma lixeira, com as pastas, com os documentos, tudo lá organizado como se fosse uma mesa de trabalho, como se fosse um desktop, é muito dessa visão da teoria clássica da administração, ou seja, de trazer para a mesa de trabalho do trabalhador todas as ferramentas que ele precisa para desempenhar a sua tarefa. Então isso aqui tudo foi construído, toda essa fundamentação foi construída numa época que havia um ciclo comercial previsível, o crescimento dos negócios acontecia de forma constante e havia uma baixa concorrência, porque poucos produziam, né? Os produtos eles eram feitos por poucos. Essa visão de Taylor e Tayol, que são alguns dos autores proeminentes dessa época, eles descrevem a organização do ponto de vista verticalizado. Então, quando a gente olha para essa imagem aqui, a gente está vendo um organograma. A gente está enxergando lá que a empresa ela tem lá uma raiz, tem um topo, que é onde está o presidente, temos os diretores, temos a parte operacional nas folhas dessa árvore. Né? E o desempenho da empresa como um todo é determinado pelo somatório do desempenho individual de cada uma dessas unidades. Quando a gente começa a olhar para essa estrutura hierarquizada do ponto de vista atual, a gente vai enxergar um problema que está ilustrado nessa figura aqui. Imaginem que eu tenho que processar um pedido. Né? Eu tenho uma empresa de e-commerce, e eu tenho um pedido que é feito por uma pessoa no website. Isso vai envolver vários setores da empresa. Vai envolver logística, vai envolver produção, vai envolver vendas, vai envolver gestão. Então, a gente diz que isso vai atravessar, isso é um processo transversal, que vai envolver vários setores dentro da organização. É muito comum, eu queria que vocês pensassem na última vez que vocês se ligaram para algum call center fazendo alguma reclamação para uma operadora de telefonia celular, para uma operadora de internet, algum tipo de suporte técnico, alguma coisa não usual, alguma cobrança indevida. Normalmente você vai ter grandes dificuldades para fazer esse tipo de atendimento, porque as empresas, esse tipo de dificuldade vai envolver vários setores. Provavelmente uma fatura foi lançada errada e que para aquela fatura ser refeita, para aquela ser anulada, eu vou precisar que basicamente um funcionário da empresa fique compadecido da sua situação que você enfrentou, coloque essa demanda por debaixo do braço, e aí o que vai acontecer? Ele vai percorrer os vários setores da empresa tentando resolver a situação. Ok? Isso vai acontecer e invariavelmente, é o número 1 das reclamações das empresas é essa questão. As empresas não conseguem lidar direito com esses processos que vão acontecer de forma transversal. Então, aqui, pessoal, a gente acaba criando o chamado efeito silo. Né? Ou seja, cada unidade, cada subunidade, ela acaba criando estruturas isoladas dentro da empresa. Onde cada unidade vai definir prioridades que vão atender sua estratégia de prioridades, sua estratégia de ferramentas, sua estratégia de como enxergar a produtividade, né? E isso muitas vezes cria uma estrutura que vai divergir do nível superior. E aí vai ficar cada vez mais distante da própria estrutura maior que existe na empresa. Então, o que eu estou querendo comentar para vocês aqui nesse momento é que o alinhamento entre TI e negócios é importante. Mas também é importante a gente entender que a gente precisa ter alinhamento do negócio com o negócio.
Porque, por vezes, eu tenho várias estruturas organizacionais que competem entre si dentro de uma organização e que acabam fazendo com que a empresa não trabalhe e não ande na mesma direção. Ok? Então, quando a gente olha para essa estrutura hierarquizada, né, do organograma, a gente vai enxergar dois tipos de desafios. Tá? Nós temos lá as barreiras funcionais, ou seja, cada ramo daquele meu organograma criam silos, no sentido de que eu tenho o distanciamento entre o departamento de contabilidade com o departamento de recursos humanos, ok? Que são departamentos diferentes, enxergam de forma diferente o negócio. Temos as barreiras hierárquicas, ou seja, vocês sabem que existe uma hierarquia desde a presidência até a pessoa lá no operacional. Existem níveis hierárquicos que podem ter dificuldades entre tabus, podem envolver as próprias diferenças salariais, o acúmulo de responsabilidades que vão gerando dificuldades na comunicação entre esses elementos. E quando a gente soma essas duas coisas, a gente encontra as chamadas ilhas operacionais. Ou seja, cada pedacinho da empresa acaba se tornando praticamente de forma independente um do outro. Isso aí é um desafio enorme, né? Porque a gente acaba enxergando aquela dificuldade que a gente viu, a gente analisou do ponto de vista de um processo de negócio, a gente acaba multiplicando por todo o tamanho da organização, onde cada um está enxergando dificuldades na interação de uma unidade com a outra. Então, esse tipo de ilha operacional é uma estrutura inflexível, de difícil mudança, não reflete a natureza de negócios que estão acontecendo na empresa, né? Embora os processos de negócio é que gerem riqueza na organização, esses processos de negócio acabam estando perdidos dentro da empresa como um todo. Não permitem que os funcionários se concentrem nas necessidades dos clientes, porque na verdade a ideia aqui é que os funcionários têm que estar concentrados na pilha de tarefas a serem realizadas, e leva a um trabalho que vai sendo dividido em tarefas menores, que a gente acaba tendo a gente perde a percepção do todo, do processo como um todo. Então, se a gente está falando de uma venda, a venda a gente vai decompondo em unidades menores e cada pessoa está responsável por uma parte. Uma pessoa fez a venda, vamos pensar na instalação de um provedor de banda larga residencial. Tem uma pessoa que é responsável pela venda, tem outro responsável por fazer a logística, do planejamento, dos técnicos que vão fazer a visita técnica, tem o técnico propriamente dito, né? Tem o pessoal que é o fornecedor de equipamentos. Então cada um vai ter uma visão fragmentada da coisa, né? Então, certa vez eu tive um problema, vou contar uma historinha aqui de minha casa. Certa vez eu tive um problema com um provedor de internet. Há cerca de 2 anos, instalei o provedor de internet que é utilizado aqui em casa hoje. E fiz a venda, fiz a compra, né? Fiz a contratação num quiosque no shopping aqui na nossa cidade. E aí veio o técnico fazer a instalação. O cara passou aqui 5 minutos. Na primeira dificuldade que ele teve, ele foi embora. Então, é inviável fazer a instalação. Por quê? Porque os dutos aqui do meu apartamento já estavam ocupados, etc. E tal. E aí eu tentei contra-argumentar, falar, olha, não, mas eu me disponibilizo a desobstruir esses dutos. Não é inviável e pronto, o cara foi embora, desistiu. Aí, obviamente, eu fiquei numa situação assim, poxa, eu quero contratar o negócio, eu quero facilitar, e o camarada não quer fazer o serviço dele. Voltei lá com o vendedor. Aí o vendedor é um camarada virado, aí ele acionou a parte da logística, chamou um técnico mais experiente. Esse técnico mais experiente veio aqui comigo, nós fizemos um diagnóstico adequado. E eu acabei fazendo o serviço por conta própria de desobstrução dos dutos aqui. E o camarada veio na data e hora que eu marquei, passou o cabeamento de fibra e pronto, está tudo funcionando hoje em dia. Isso é só para vocês entenderem que quando a gente fragmenta os passos de um processo em passos cada vez menores, as pessoas não têm a noção do todo, né? Então, o camarada está responsável só por fazer aquela instalação. Qualquer dificuldade que ele tiver, ele vai chegar a dizer, é inviável.
e vai por água abaixo toda a estratégia de negócio da empresa. Tá? Se a empresa está fazendo um marketing violento, se a empresa está tendo uma série de dificuldades nesse mercado altamente competitivo, isso tudo vai por água. O esforço do vendedor em vender o produto, o pacote que está oferecendo para mim, todas essas questões geram problemas. Né? Quando a gente olha pelo ponto de vista organizacional como um todo, do ponto de vista corporativo, então isso gera problemas ainda de maior escala. Então, uma das maneiras pelas quais a gente tem que entender que existem processos transversais, né? Ou seja, TI é um processo transversal. Então, exemplo, se a rede interna, se a internet, se o software de gestão deixa de funcionar, a empresa também vai parar. Então, o ideal é que a gente tenha uma organização direcionada por processos. Ou seja, os processos sejam claramente definidos e seguidos pela organização. Mais uma vez, isso não é privilégio de TI. Temos vários outros processos transversais, né? Gestão de conhecimento, a própria gestão de inovação tem que ser encarada como processos transversais. A gente tem que enxergar como é que cada um vai atuar dentro da organização como um todo. Mas a gente vai falar, obviamente, de TI, que é o nosso objetivo principal aqui, e também que é o mais complexo e que dá mais resultados, né? Pode gerar mais resultados positivos ou negativos dentro da organização. Então vamos começar a olhar essa questão do nível de desempenho de Handler e Bracha, né? Então é um modelo, né? Esses autores aqui eles criaram esse modelo que resultou a partir do que eles chamam da falência das teorias organizacionais em ambientes complexos e instáveis que funcionam com base na estrutura verticalizada do negócio. Essa estrutura verticalizada impossibilita os gerentes visualizarem o negócio, segundo eles, tem um funcionamento baseado no organograma, não mostra clientes, eu não consigo enxergar os clientes efetivamente dentro do organograma, né? Também não consigo enxergar os produtos, os serviços, e cria silos na organização. Então, essa proposta aqui de Handler e Bracha é uma visão horizontal. Vai permitir verificar que o trabalho é realmente feito por processos que cortam essas fronteiras funcionais. Ou seja, eu posso até ter aqueles departamentos definidos na empresa, eu posso ter aquelas estruturas tradicionais definidas na empresa. Entretanto, tem que ser de conhecimento de todos o processo, ou melhor, os processos como um todo que acontecem dentro da organização. Então, tem 3 níveis de desempenho, né, que esses autores propõem: o nível de organização, de processo e o nível de trabalho executor. E a gente vai focar aqui na visão de processos, né? Então, nessa proposta, né, de Handler e Bracha, então, o que é a ideia deles? Que eu possa fazer um mapeamento de processos, onde eu possa enxergar o fluxo de trabalho, chamado workflow, como ele é feito, onde as saídas são produzidas, o que é gerado como resultado num passo, como é que é entregue para o outro, como a gente consiga ver claramente o início e o fim de todas as ações e interações que existem dentro da empresa, né? Então aí a gente vai precisar ter um trabalho grande de mapeamento, em que eu vou chegar, olhar para dentro da minha empresa e enxergar para aquela empresa quais são os processos delas, quais são as entradas, quais são as saídas, quais são as sequências, quais são os cargos, quais são as habilidades requeridas para executar os processos, quais são as regras de negócio que vão acontecer ali dentro. E aí eu vou poder enxergar como que cada atividade vai produzir valor para o negócio. Ou seja, qual é o papel de cada atividade, de cada passo daquele processo, para poder medir o meu desempenho depois, né? De tal forma como eu possa enxergar cada um daqueles passos do meu processo como um elemento que vai contribuir para uma satisfação maior do meu cliente. Então, aqui é um exemplo de brinquedo, né? Um processo, mapeamento de um processo simples, de um acesso a um service desk, né? Um usuário verifica um problema no sistema, abre um chamado, o service desk verifica o relatório de incidentes, se é uma coisa recorrente, busca implantar uma solução, se não, aqui implantar a solução no sentido de acessar uma base de conhecimento, né, sobre as demandas que estavam lá, sobre as soluções conhecidas para problemas recorrentes, e aí que se não for um problema recorrente, aí vai para o passo de definir solução, testar a solução,
e fazer a implantação do serviço propriamente dito. Toda empresa tem mais ou menos alguma solução desse tipo aí, né? Então, também tem algumas histórias para contar. A minha operadora de telefonia celular, numa certa ocasião, eu tive um problema que uh, meu chip de celular, ele não conseguia se autenticar. Levava muito tempo para se autenticar. Passava tempos. Se eu chegasse de viagem e ligasse meu celular em um certo lugar, levava horas até ele conseguir se autenticar e entrar na rede. Aí, fui numa loja da minha operadora, a operadora falou, você tem que trocar de chip. Troquei de chip. Aí a coisa ficou pior ainda, porque eu não conseguia mais acessar mais nada. Aí sempre que eu ia numa loja, eles mandavam eu trocar de chip. E aí, eu ligava para o suporte técnico de outro celular, né, da mesma operadora, e aí as pessoas, eu não conseguia sair, eu ficava andando em círculos. Sempre as pessoas dizendo, não, porque tá tudo normal aqui no nosso sistema, tá tudo normal, tá tudo normal, tá tudo normal. E eu ficando aborrecido com a situação toda, né? E aí, felizmente eu tenho bons relacionamentos, tenho ex-aluno que trabalha nessa empresa, eu peguei e liguei para esse meu ex-aluno lá, olha, tô com esse problema assim, assim, assado, você sabe que eu não sou usuário novato, esse problema que eu já tentei de todas as formas aqui, não consegui resolver. Aí esse camarada realmente me colocou no nível mais alto de atendimento. E aí identificaram que de fato o meu registro da minha linha lá na operadora tinha um lixo no banco de dados deles. E esse lixo no banco de dados de alguma maneira afetava todo o processo de autenticação do meu celular quando o meu celular era ligado. Mas veja, todo esse processo que está aqui, ele não considera esse aspecto, né? Veja que obviamente que esse é um exemplo simples, mas teria que ter, obviamente, dentro de uma estrutura, alguém que conseguisse identificar, opa, tá vindo aqui a chamada do Rodrigo, o Rodrigo não é um cara neófito na área. Esse camarada tem um plano tal na operadora, nós precisamos resolver, precisamos dar um prazo para solucionar, precisamos de alguém que acompanhe o processo. Mas, infelizmente, isso não acontece de fato nas organizações, tá? Então, quando a gente fala em mapeamento de processos, pessoal, deixar de pensar naquele organograma como um todo, ou seja, quando alguém chegar na empresa e alguém perguntar, como é que funciona a sua empresa? Alguém vai mostrar o organograma da empresa lá desenhadinho, com os vários setores, etc. E ter uma visão mostrada aqui no nosso catálogo de processos. Tá? Esses são os catálogos de processos, cada uma das opções, quando que eles são acessados, qual a prioridade deles, quem são responsáveis pela execução, e que esses processos sejam efetivamente institucionalizados dentro da organização. Ou seja, que de fato as pessoas entendam qual é a contribuição de cada um deles naqueles passos para que se consiga obter o sucesso. Sobre aquele comentário que eu falei ainda há pouco, né, uma consequência clara de quando a gente implanta processos para o gestor é que facilmente ele consegue identificar a falha. E facilmente ele consegue, se tiver vontade, ele consegue identificar qual o ponto do processo em que está acontecendo falha. Que quando a gente está olhando para aquela visão verticalizada como um todo, você não consegue, porque aquilo acaba se perdendo dentro de cada uma das unidades organizacionais. Bem, com esse slide nós concluímos aqui essa primeira parte, né, dos níveis de desempenho de Roland Bracht. Temos algumas perguntas adicionais, que é mais associadas a mapeamento de processos, né, como é que a gente faz esse tipo de mapeamento, mas que, de alguma maneira, esse conteúdo vocês já estudaram em disciplinas de engenharia de software, de gerência de projetos, etc. E aí, nossa próxima unidade, nosso próximo assunto é dentro dessa unidade de alinhamento de processos com o negócio, falando sobre a técnica SAM, que é uma outra técnica que busca identificar o ponto forte, ponto fraco dentro de uma organização e a partir dessa identificação gerar a iniciativa de melhoria organizacional. Tá? Mais uma vez, obrigado pela atenção de vocês, tá? E até a próxima.